E a sua? Qual é a sua história? Um dia eu estava vindo de uma aula de teologia e eu tive uma visão. E quando eu acordei dessa visão, eu fiquei assim, com esta frase nítida nos meus ouvidos, e até hoje eu não esqueço dessa voz e dessa visão que dizia: e a sua, André? Qual é a sua história? Eu tive uma visão que eu estava numa mesa, e nessa mesa eu estava com grandes heróis da fé. Ali estava Abraão, ali estava Moisés, Paulo, Pedro, alguns dos profetas, e eu me lembro que eu olhava para eles e eu dizia para eles: qual é a sua história? Eu dizia para Abraão: Abraão, qual é a sua história? E Abraão olhava para mim. Interessante é que eu olhava para eles e eu sabia exatamente quem cada um deles era na história. E Abraão dizia: minha história é que o meu pai era fazedor de imagem, de escultura, e eu fui chamado por Deus para deixar a minha terra, deixar a minha parentela, e minha mulher não podia ter filhos, e Deus me chamou dizendo que eu ia ser pai de uma multidão, e tudo que ele me prometeu, assim aconteceu. Deus me fez olhar para o céu, para as estrelas, e disse que me daria uma geração que seria incontável, e ele me contava a sua história. Eu olhava para Moisés e dizia: e a sua, Moisés? Qual é a sua história? Moisés olhava para mim e dizia: minha história é que com 3 meses de idade eu não tinha nome ainda, porque eu estava condenado à morte por ordem do faraó. Todos os meninos naquela época que nascesse deveria ser morto, mas Deus me guardou, me livrou. Eu fiquei 40 anos no Egito aprendendo a ser alguém, 40 anos no deserto aprendendo a ser ninguém. Quando eu imaginei que a minha vida já estava acabada, Deus apareceu para mim na sarça de fogo ardente e me ensinou o que Deus é capaz de fazer através de um João Ninguém. A partir dos 80 anos de idade, Deus me levantou, Deus me enviou para libertar o seu povo, caminhou comigo. Eu vi Deus sustentar o seu povo, tirar água da rocha, enviar o maná. Deus fez maravilhas comigo. Ele foi contando a sua história. De repente eu olhava para Pedro e eu dizia: Pedro, e a sua? Qual é a sua história? E ele me disse: a minha história é que eu estava caminhando um dia, eu estava lavando as minhas redes e eu vi caminhando alguém que me olhou com uma voz e um olhar diferenciado e disse para mim: vinde após mim e eu te farei pescador de homens. A voz dele era diferente. Eu comecei a caminhar com ele, larguei o barco, larguei tudo, andei com ele. Vi ele fazendo maravilhas, vi ele fazendo milagres. Quando eu achei que jamais eu feriria o seu coração, eu o neguei. Chorei, pensei que o meu ministério estaria acabado, mas ele enviou um anjo para me buscar. Ele investiu na minha vida. Os melhores dias da minha vida ainda estavam por vir. Eu preguei e multidões se converteram, e na minha morte eu pedi que me crucificassem de cabeça para baixo, porque eu achei que não seria digno de morrer como o meu Senhor, o meu Cristo, morreu na cruz. De repente eu ouvi a história de mais alguns heróis da fé, muitos heróis da fé, e todos eles olhavam para mim nessa visão e diziam: e a tua, André? Qual é a tua história? Eu acordei e naquele dia eu disse: meu Deus, será que eu vou viver para ficar contando a história dos outros? E eu disse: Deus, se é verdade isso que o Senhor está falando comigo, a partir de hoje eu quero escrever uma história. Me unge com o teu poder. E a partir daquele dia, Deus me deu dons, sinais, e eu tenho pregado a palavra, e vidas têm sido abençoadas. E a sua? Qual é a sua história? Deus quer que você escreva a sua história. Ore a Jesus hoje, e Ele vai te abençoar, Ele vai te ungir, e Ele vai te usar. Qual é a tua história? Deus te abençoe.